Vamos ler, meus irmãos, Mateus capítulo 25 e versículos de 1 a 4. Abra a sua Bíblia e vamos ler estes 4 versículos. Mateus 25, de 1 a 4, diz a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As irmãs podem ler o versículo 4 todas juntas? Amém? Glória a Deus. Minhas queridas irmãs, todos já escutamos por várias vezes e certamente nas mensagens que aqui foram dadas desde ontem, tomando este texto bíblico como base, onde está o tema, de que o Espírito Santo aqui aparece de forma simbólica do azeite. E não somente neste capítulo 25 do Evangelho de Mateus, mas em vários outros textos bíblicos, nós vamos encontrar a presença do azeite e simbolizando o Espírito Santo. Estamos vivendo, e isto não é difícil perceber, os últimos dias, os últimos tempos, e a cada minuto, a cada hora, a cada momento, vemos as coisas se conflitando, tudo caminhando para situações muito complicadas, muito difíceis. Mas olhar para a igreja esta tarde e ver o trabalho do Senhor aqui, eu ali sentado dizia: Senhor, nada abala a tua igreja, nada impede a tua igreja de te adorar. Vêm os ventos, mas a igreja é como uma palmeira, o vento passa e ela se levanta e continua de pé na presença do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. E meus irmãos, isto por causa da presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Uma coisa é certa, a obra que dizemos que é de Deus, ela só permanece se houver azeite, se houver a presença do Espírito Santo nesta obra, naquele grupo. Quando a falta da presença do Espírito Santo, qualquer trabalho, qualquer obra pode vir a desaparecer. Ainda hoje pela manhã, eu li uma notícia de uma igreja evangélica que viveu muitos avivamentos e no ano de 1930, o pastor daquela igreja chegou a construir um templo para 3.500 pessoas. Foi um grande desafio naqueles dias. Mas, recentemente se terminou uma reforma nesta igreja e a diminuíram para 1.500 pessoas. E vejam, irmãos, de que ainda tem o caso de quase não haver culto. Se tornou um salão de auditório para ser alugado, e se aluga para formaturas e para outros eventos, porque quase não há culto naquele templo construído para 3.500 pessoas e que já abrigou muito mais. Mas com o passar do tempo, entrou certamente no meio daquele povo coisas que Deus não se agradava, foram deixando de orar, de meditar na palavra e esfriando,
entrando em crise espiritual, o pecado encontrou lugar, e quando o pecado entra, Jesus sai. Mas uma das provas de que há azeite aqui é esta multidão, que quando terminar este horário, a maioria vai ter que sair, porque outra multidão vai vir para estar aqui. Tem que se escalar. Na próxima semana, se Deus quiser, o nosso pastor presidente vai inaugurar um templo, e eu estava olhando para aquele templo, e a vontade que dá é derrubar a parede ao lado e puxar mais para frente, porque já vai inaugurar pequeno. Quando começou a construção, parecia um templo tão grande, mas já está pequeno. E o que é isto? É azeite de Deus no meio da sua igreja aqui no estado de Pernambuco. E nós devemos conservar isto, porque em todo tempo, tudo o que era usado para Deus e por Deus era ungido com azeite. Vamos ler a palavra do Senhor. Veja Gênesis capítulo 28, e o versículo de número 18 diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou o que, irmãos? Derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Até uma pedra, meus irmãos, foi ungida para ser um altar diante de Deus, para ser um memorial diante de Deus. Êxodo capítulo 30 e versículos 26 a 30 também nos mostra que tudo que deveria ser consagrado para Deus teria que ser ungido, teria que ser consagrado com o azeite. Êxodo capítulo 30 e o versículo 26 por diante, diz assim, do versículo 26 ao 30, diz: Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado. E aqui Deus diz o que é que ele deveria fazer para o tabernáculo. Versículo 30, então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado. Mas no capítulo de número 40, Deus diz como ele deveria, Moisés deveria consagrar tudo aquilo ao Senhor. Para ganhar tempo, Êxodo 40, do versículo 12 por diante. Vamos ler mais um pouco, irmãos. 9, diz assim, 49, Êxodo capítulo 40, versículo 9. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo. E o que mais, irmãos? Ungirás o tabernáculo e o que mais? E tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa. Então ungirás o quê? A pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e farás o quê? E ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então, meus irmãos, confirmamos aqui que tudo o que era para Deus, que todos aqueles que eram separados e tudo aquilo que era separado para Deus precisava ser
ungido com o azeite. E o azeite os santificava para servir ao Senhor. O versículo 9 diz: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás. A unção separava, santificava para Deus. Versículo 13 diz: e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás. Amém, meus irmãos? E o mesmo Senhor mandou fazer com os filhos de Arão, o sacerdote. Deveriam ser ungidos e santificados. Glória ao nome do Senhor. Porque para servir a Deus é necessário esta unção do Espírito Santo, que santifica o homem. Quem traz a santidade para a vida do homem pecador, do ser humano pecador, é o Espírito Santo através da palavra. Então nós precisamos do azeite, da presença do Espírito Santo, para que em nós haja santidade. E havendo santidade, há também a presença de Deus. Está escrito em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não há santificação, não se vê a Deus. Mas quando o homem se santifica, Deus aparece. Ele vê Deus aparecer na sua vida. E o Espírito Santo vem justamente para nos trazer a santidade, a santificação. A unção do Espírito Santo vem para isto, e assim nós vemos a presença de Deus, a manifestação de Deus, porque isto só acontece quando vem a unção do Espírito Santo que nos santifica. Mas, meus irmãos, uma outra coisa que o Espírito Santo traz quando alguém é ungido por ele, alguém recebe a sua presença, é a capacidade para fazer aquilo que Deus quer fazer. Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, e nós vamos ver ali Deus separando um rei, o primeiro rei de Israel, Saul. E quando Deus estava separando, quando Deus o separou, foi desta maneira. 1 Samuel capítulo 10, o versículo 1 diz assim: então tomou Samuel o que, meus irmãos? Um vaso de azeite, e fez o que? Ele o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? O versículo de número 6 diz o que aconteceria com Saul a partir daquela unção que ele recebia. 1 Samuel 10:6 diz assim: e o Espírito do Senhor fará o quê? Se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em quê? Em outro homem. O Espírito santifica, e depois o Espírito se apodera e faz uma coisa nova e maravilhosa através daquela vida. Com Davi não foi diferente. Todos nós conhecemos bem, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 1, quando Deus dá uma ordem ao sacerdote para ungir, a Samuel, o sacerdote, para ungir um rei, porque havia rejeitado, não havia aprovado a Saul. E diz aqui 1 Samuel capítulo 16, versículo 1: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Versículo 13 diz assim: então Samuel tomou o vaso de quê? Do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde daquele dia em diante, o Espírito do Senhor fez o quê?
se apoderou de Davi. Aleluia! Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória ao nome do Senhor. Os profetas, irmãos, também recebiam esta unção, eram ungidos para poder desenvolver o ministério de profeta, eram ungidos com azeite. Abra a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, e o versículo de número 16, Deus dando uma ordem a Elias, quando ele pensava que já era hora de parar, de morrer, mas o Senhor lhe disse, 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 15, diz assim: e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás o que, irmãos? Profeta em teu lugar. Tudo que era para Deus tinha que ser ungido com azeite. As peças do tabernáculo, o sumo sacerdote e os seus filhos, os sacerdotes, os reis como Saul e Davi, os profetas como nós vemos aqui, Eliseu também sendo ungido, e até o próprio Jesus, também, meus irmãos, no plano espiritual, revestido de humanidade, também recebeu esta unção do Espírito Santo. Isto foi profetizado em Isaías no capítulo 61, versículos de 1 a 3, que a igreja bem conhece, onde o profeta usado pelo Espírito Santo disse, falando de Jesus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E segue falando de outras atividades, de outras tarefas na missão do Senhor Jesus, mas que precisava ele, o próprio Cristo, também receber a unção do Espírito Santo. E em Lucas capítulo 4, do versículo 18 a 21, nós vamos encontrar aquele dia em que Jesus foi à sinagoga, ao templo dos judeus, para aquele culto, e foi-lhe dada a oportunidade para ler. E quando ele abriu a escritura, não foi coincidência, foi tudo determinado por Deus. Estava justamente esta passagem para ler naquele dia, e Jesus leu diante de todos, dizendo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. E depois fechou o livro, entregou ao príncipe da sinagoga e disse para todos, hoje se cumpriu esta escritura. Louvado seja o nome do Senhor. E meus queridos irmãos e irmãs, assim como os sacerdotes, sumos sacerdotes, reis, profetas, o próprio Jesus, nós também fomos separados para servir a Deus. Também somos consagrados e ungidos para servir a Deus. Eu me alegro porque nesta tarde eu estou falando para um grupo de servas de Deus e de servos de Deus que aqui estão, que conhecem bem o que é servir a Deus. Estou falando com um grupo grande aqui de irmãs do círculo de oração, que foram separadas para um trabalho tão maravilhoso, que é o trabalho do círculo de oração. Mas ninguém, depois de aceitar Jesus, escapa desta chamada dele para o serviço. Aquele que chama dizendo, vinde a mim, é o mesmo que diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem um dia te chamou dizendo, vinde a mim, é o mesmo que toda
todas as vezes que você abre a palavra em Marcos capítulo 16 e o versículo 15, vai estar dizendo para todos nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Esta é a missão principal da igreja, desde aquele dia em que Jesus, aleluia, deu esta ordem. Ninguém pode fugir dela. Eu tenho, meus irmãos, uma alegria muito grande em saber que a maioria dos crentes, 90% dos crentes que servem ao Senhor na nossa igreja, estão conscientes ou mais, não é? Estão conscientes desta grande missão que nós temos. Nós, quando falamos para irmãs, sempre pensamos no círculo de oração, mas talvez alguém que não viveu perto das irmãs do Círculo de Oração, indo ao trabalho do Círculo de Oração, não sabem que o trabalho também está muito ligado à evangelização, que o trabalho sempre apoiou, o trabalho do Círculo de Oração sempre foi uma coluna forte da evangelização também. Ainda esta semana, uma irmã estava conversando comigo, não dirige mais círculo de oração, mas ela precisou tratar um assunto, e na conversa ela lembrou de um tempo em que começou numa congregação, um trabalho do círculo de oração, e eu achei bonito, e hoje, enquanto orava e meditava na palavra, me veio tanto à mente a expressão daquela irmã dizer: quando eu me lembro eu me alegro, porque eu saía para visitar e ganhava tantas almas para Jesus. Nós ganhamos muitas almas para Jesus, e eu me alegrei e fiquei pensando esta manhã de que Deus está cobrando isto de nós também. Ele quer que continuemos orando, louvando, nos reunindo. Tudo isto tem sua importância, mas esta tarde eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para dizer que o tempo continua sendo de sair das quatro paredes. Nós nos reunimos aqui para que venha a capacidade do Espírito Santo sobre nós, assim como veio sobre todos aqueles que foram ungidos. Mas Deus não nos capacita para ficarmos só gozando aqui entre nós desta bênção, não. Ele nos capacita para que saiamos daqui ao encontro daquele que está precisando. Deus não tem outros pés que não sejam os teus. Deus não tem outras mãos que não sejam as tuas. Deus não tem outra boca que não seja a tua. Neste mundo, os pés que Ele tem são os nossos, as mãos que Ele tem são as nossas, a boca que Ele tem é a nossa. E Ele está dizendo para cada um que aqui chegou: ide, 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 e pregai. Agora, não adianta pregar sem a unção do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos em Atos, no capítulo 1, versículo 8: é necessário receber, virá sobre vocês a virtude do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Quando ele falou sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Precisamos buscar poder para fazer o restante da obra que ainda resta para ser feita. Me escute, minha irmã, me escute agora uma coisa que eu tenho para lhe dizer. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que você está aqui? É porque ainda tem algo para você fazer na terra. Ainda tem algo para você realizar. No início dessa pandemia, o que se dizia é: vai morrer muita gente, e muita gente ficou com medo. Mas se era salvo, se a vida está na mão de Deus, ficou com medo sem necessidade. Porque você não sabe que só morre no dia, já está determinado. Enquanto Ele quiser você vivo, a morte pode vir quantas vezes vier. Ele vai dizer: vá-se embora daqui, eu vou dar vida para minha
minha serva fazer a minha obra. Glória a Deus. Mas a obra precisamos fazer na unção do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Porque a pregação do Evangelho precisa ser acompanhada dos sinais, dos milagres que Jesus falou. Abra a sua Bíblia, é sempre bom ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 16 e o versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí ele continua dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se tomar alguma vacina não tem problema. Se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum. Precisa ter medo de vacina não. Aleluia. Porque ainda se beber veneno não morre. Deus corta o efeito do veneno e o crente fica vivo. Glória a Deus. Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para ter milagre tem que ter azeite. Quem quer ver milagres? Quem crê que Jesus ainda opera milagres? Mas Ele está te dizendo: só opera onde tem azeite. Só opera onde tem azeite. Glória a Deus. E nós podemos confirmar isto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Abre a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Nós encontramos ali o profeta indo por direção de Deus à casa de uma viúva. O Senhor não disse a ele a situação daquela viúva. Só diz assim, primeiro livro dos Reis 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te... Eu acho que ele pensou: se vai me sustentar é porque tem dinheiro, não é? Mas Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. As coisas loucas para confundir as sábias. Deus é surpreendente, é surpresa. Aí quando ele chega lá na casa da viúva, versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, já ficou feliz. Está apanhando lenha porque vai fazer aí uma comida bem boa. Estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco d'água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse... Aqui já tem um milagre, que era uma seca terrível, estava sem chover, mas a mulher tinha água, não é, irmãos? Aleluia. Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Farinha
e azeite. Farinha e azeite. Tem farinha e azeite na tua casa? Tem a palavra e tem a presença do Espírito Santo na tua casa? Então haverá providência de Deus, porque aonde tem azeite tem milagre. Tem milagre. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, está aquela passagem de outra viúva, aleluia, glória a Deus. Segundo os Reis 4, primeiro diz: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Ela ainda não sabia o mistério do azeite. Ela ainda não conhecia a mensagem do azeite. Ela ainda não estava ciente do que é uma casa que tem azeite. Por isso ela disse: tua serva não tem nada em casa. E quem sabe você também não pensa assim: eu não tenho nada, eu não sou nada. Minha irmã, deixe de dizer isso. Tem azeite, tem a presença do Espírito Santo, tem muita coisa, tem muita coisa. Glória ao nome do Senhor. Ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O profeta nem conversou, disse: está resolvido, mulher. Está resolvido. Vai, pede para ti vasos emprestados, vasos vazios. E tem mais uma coisa: peça muito, não peça pouco não, porque vai haver multiplicação, porque vai haver abundância. Depois feche a porta. Que para haver a operação do Espírito Santo tem que ter porta fechada, tem que ter segredo com Deus, aleluia, tem que ter segredo com Deus, tem que ter oração em secreto, como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta. E eu acho bonito o fim deste versículo: e Deus que te vê em oculto, te recompensará em público. Enquanto Deus está trabalhando, está preparando, é só você e Ele. Enquanto Ele está te provando, é só você e Ele. Enquanto ainda está no processo, é só você e Ele. Mas quando os vasos estão todos cheios, quando a obra já acabou, quando o Senhor já terminou de fazer, aí você abre as portas e diz: vem, vê quão grandes coisas Deus tem feito. Aí você dá o culto em ação e graça. Aí você sai por aí dando testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas enquanto está no processo, é porta fechada, ninguém precisa saber. Só você, aleluia, e Deus, e a família. As prudentes, as sábias, as que têm azeite, sabe passar as lutas dentro do lar. Às vezes canta, aleluia, dá uma palavra, até recita o jogral quando chega a festa, mas só Deus sabe o que está passando lá. Mas se tem azeite, você sabe que haverá milagre de Deus dentro das tuas portas. Receba de Deus esta palavra nesta tarde.
conservares o azeite de Deus no teu lar, se não faltar a presença do Espírito Santo dentro da tua casa. Mas meu marido não é crente, mas meus filhos estão desviados, mas tu és a botija de azeite lá. Tu és a botija de azeite lá. E tu não sabes quantos livramentos, e tu não sabes quantas coisas Deus já tem feito. E porque tu queres parar, desanimar, e porque tu vieste para este congresso dizendo: Senhor, eu não estou vendo nada, Ele te convida agora a olhar um pouco para trás e ver o que Ele já tem feito, 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 já tem feito. Deixa de ser ingrata, deixa de estar murmurando, já começa glorificando, porque quem te ajudou até aqui te toma pela tua mão direita e te diz: vamos até o fim. Não são, não são, não são. Todo aquele que serve a Deus precisa servir cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo, para que os milagres aconteçam. Eu achei muito interessante, irmãos, quando comecei a ver que a unção com óleo para curas divinas, para milagres, ela vem muito antes de ser estabelecida na epístola de Tiago. E nós confirmamos isto em Marcos capítulo 6 e o versículo de número 13. Vejam aí, meus irmãos. Marcos capítulo 6 e o versículo 13. Está escrito assim: os discípulos de Jesus. Vamos ler o 12, diz: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos, e ungiam muitos enfermos com quê? Com óleo. E o que é que acontecia? Curavam. Então vem antes do que Tiago disse. Lá em Isaías já se falava, porque fazia parte da medicina antiga, do Antigo Testamento, na história do povo antigo, já encontramos como algo medicinal o azeite. Isaías capítulo 1 e o versículo de número 6, nós encontramos uma citação ali falando sobre este uso de azeite para as enfermidades. Isaías 6 e 1 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas, o que, irmãos? Amolecida com óleo. Porque fazia parte da medicina antiga usar azeite. E nós conhecemos bem aquele texto da parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10 e o versículo 4, aquela parábola que contou Jesus. Abra a sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 10 e o versículo 34. Os irmãos conhecem a história, vamos somente ler este versículo, capítulo 10 e o versículo de número 34. Diz assim: e aproximando-se o bom samaritano, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes o quê? Azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O azeite servindo para curar as feridas. Glória a Deus. E aqui nós vemos um símbolo da pessoa de Jesus. Esta obra de usar vinho e azeite, quem faz é Jesus.
Todos nós sabemos aqui o que simboliza o vinho para nós, o produto da uva. O que é que simboliza? O sangue na Santa Ceia, quando a gente toma o suco da uva, está simbolizando o quê? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas Jesus não somente tem sangue para nos purificar, Ele também tem azeite para sarar as feridas. No Antigo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar várias vezes citações falando desta obra de purificação através do banho e do azeite. Eu achei isto tão bonito quando estava estudando na palavra de Deus, que não tinha parado para ver ainda. Mas vejam, 2 Samuel capítulo 12 e o versículo de número 20. Abra a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 12 e o versículo de número 20. Aqui fala, para que a gente entenda, Davi estava orando pelo filho que morreu, mas quando ele soube que o filho faleceu, que não tinha mais como orar, diz aqui, versículo 20, 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou da terra e fez o quê? E se lavou e o quê? E se ungiu. É o que Jesus faz na nossa vida espiritual. Ele nos lava com o seu sangue, mas Ele nos unge com o seu Espírito Santo. Porque era normal, era cultural. As pessoas tomavam banho e depois passavam óleo também. Amém, meus irmãos? Ruth deu este conselho à sua nora, a esposa do falecido, não é, filho de Noemi. Noemi deu o conselho a Ruth. Ruth capítulo 3 e o versículo 3 diz assim, Ruth 3 e 3. Lava-te, pois, e faz o quê? E unge-te, e veste as tuas vestes. Isto só não acontece quando alguém não está em obediência diante de Deus. Deuteronômio capítulo 28 e o versículo de número 40. Vejam aí, irmãos, como a Bíblia é tão perfeita, como ela se completa e não precisa de que ninguém crie nada novo, porque tudo está na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28 e o versículo de número 40 diz assim: em todos os termos, em todas as terras onde Israel habitasse, terás o quê? Oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque o que é que vai acontecer? A azeitona cairá da tua oliveira. Foi uma das sentenças que Deus deu se o povo desobedecesse, irmãos. Eles que gostavam tanto de tomar banho e depois passar o óleo, não é? Escutaram Deus dizer assim: as terras de vocês vai ser terras de oliveira, vai ter muita oliveira, vai ter muito azeite. Azeite que era algo muito comercial. Quem tinha oliveiras e produzia azeite vivia muito bem financeiramente. Então Deus estava dizendo: a terra para onde vocês vão é terra de muitas oliveiras, de prosperidade, de abundância. Agora, se vocês não obedecerem a minha palavra, aí Deus disse assim: diz, em todos os termos terás oliveira, porém não te ungirás com azeite. Vocês vão tomar banho, vão querer usar o olhinho, passar o azeite, mas não vai ter. Por quê? Porque a azeitona vai fazer o quê? Cairá da tua oliveira. Você vai ficar olhando para o pé de azeitona lá, para o olivo, achando, para a oliveira, achando que vai colher, mas não vai, porque Deus vai fazer cair as azeitonas todinha e você não vai poder preparar o azeite por causa da desobediência. Agora, aleluia,
O contrário desta recompensa para quem obedecesse a Deus, Deus diz: não vai faltar azeite. Não vai faltar azeite. Se vocês obedecerem a mim, vai ser o ano todinho o pé de oliveira dando azeitona para tirar azeite, e vocês vão ter muito azeite para tomar banho e para se ungir. Eu creio que aqui está um povo que procura obedecer a Deus, e Deus te diz nesta tarde pela sua palavra: não vai faltar azeite. Não vai faltar azeite. Quando você precisar, eu tenho sangue e tenho azeite. Eu tenho sangue e tenho azeite. E esta tarde é tarde de Jesus passar aqui, como o bom samaritano passou, e ele já usou o sangue e te purificou de todo pecado, mas tem feridas no teu coração que quem sabe está querendo fazer você parar, você desanimar de servir ao Senhor. Mas escute, Ele está aqui com azeite para sarar feridas. Ele está aqui com azeite para sarar feridas do teu coração. Nunca vivemos um tempo de tantos problemas emocionais. Nunca vivemos um tempo de tanta ansiedade, de tanta gente deprimida. Diariamente, constantemente temos atendido pessoas assim. E depois que começou esta pandemia, que alguns deram lugar ao medo, ao temor, tem crente até sem sair de casa, que ainda não foi ao culto, e está dizendo que foi por causa da pandemia. Eu só não entendo que só não vem para o culto, mas vai para o supermercado. No dia de receber dinheiro, está lá na fila para receber dinheiro. O que é que está faltando? Sabe o que é que está faltando? É azeite, é fogo, é poder. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei o que entrou no teu coração, mas eu sei que esta tarde Jesus vai passar aqui com azeite. Ele vai passar aqui sarando feridas, porque ainda não é hora de parar. Diga para este seu coração: ainda não é hora de parar. Juntos temos muitas almas para ganhar. E você diz: mas é porque entrou uma angústia, entrou uma tristeza no meu coração, e eu não estou mais tendo aquele ânimo, não estou tendo mais aquela força. Está faltando óleo, está faltando azeite, está faltando, porque o óleo também traz alegria. Você quer ver isto? Abra a sua Bíblia, Salmo 45, e o versículo de número 7. Salmo 45 e o versículo de número 7. A palavra de Deus nos diz, isto aqui é uma profecia a respeito de Jesus, mas nesta tarde é para a gente que Deus quer usar esta palavra. Salmo 45 e 7 diz assim: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de angústia, com óleo de tristeza, com óleo de medo. Não é óleo de alegria, é óleo de ânimo. Nestes últimos momentos deste trabalho, esta tarde, Ele quer ungir cada cabeça aqui com óleo de alegria, com óleo de alegria. Se você está precisando, comece a pedir a Ele.
unge a minha cabeça com óleo de alegria. E já comece a sentir alegria aí aonde você está. Você não pode sair daqui da mesma maneira que veio, porque seja lá como você tenha vindo, aqui tem óleo, aqui tem azeite, aqui tem unção. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus ainda tem algo contigo na terra, e só serve se for ungido, só serve se for ungida. Então deixa Deus te ungir agora, deixa Deus te ungir agora, deixa Ele derramar o azeite agora. Pede a Ele, derrama, 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 porque as coisas estão ficando cada dia mais difícil. E se faltar azeite, se faltar poder, se faltar fogo, não vai chegar até o final. Quem deixar faltar na sua vida o azeite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte, nunca falte, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, para não faltar. Pede a Ele esta tarde, derrama óleo, e Ele está lá na manaraça, derramando óleo, para que possamos concluir a missão da pregação do Evangelho, a missão de ganhar almas para Jesus. Se faltar a virtude do Espírito Santo, se faltar o poder do Espírito Santo, aí você vai ficando no meio do caminho. Mas eu louvo a Deus, porque não são todos que vão ficar no meio do caminho, não. Pode ficar até a metade, porque eram 10, ficou 5 e foi 5. Mas não vai ficar todo mundo, não. Vai ter um grupo preparado, vai ter um grupo com azeite. Quem quer fazer parte das 5 que vão, quem quer fazer parte das que vão chegar até o fim, então busca azeite, unção. Não deixa faltar na tua vida, não deixa faltar na tua casa. Dá uma olhadinha anos atrás, como era o fervor espiritual na tua vida. Se isto mudou, se a cada dia você está orando menos, se a cada dia você está indo menos à igreja, se a cada dia você está sentindo menos prazer em jejuar, em buscar a Deus, minha irmã, desperte. Como ouvimos a mensagem aqui, desperte. Isto não é bom. O azeite está baixando, a unção está desaparecendo, mas a fonte está aberta. Pega a vasilha, vai lá, enche, enche, enche de azeite, porque pode faltar vasilha, mas azeite tem. Pode faltar vasilha, mas azeite tem. Tem vasilha aqui, tem vasilha aqui. Se tem vasilha, tem azeite. Se tem vasilha, tem azeite. Há uma chuva de azeite de Deus caindo aqui esta tarde, para que você volte para sua casa no óleo, no óleo, no óleo, no azeite. Porque Deus quer fazer conosco o que as irmãs fazem com os móveis da casa, não é? Com os móveis da casa, as irmãs vão lá, limpam, tiram toda a poeira, mas sempre tem um óleo, e tem uma marca bem conhecida, né, irmão? Como é o nome? Óleo. Mas aqui não é óleo de peroba não, viu? Aqui é do céu mesmo, é de Jeová mesmo, é do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, aleluia. O sangue de Jesus vem, tira todo o pecado, mas não é para ficar só aí não.
tem que alguma coisa mais vir para ficar mais bonito, que é tão bonito a gente chegar numa casa, está bem limpinho e está brilhando, está cheirando. Aí a irmã vai lá e passa óleo. É isso que Deus quer fazer. Ele tem feito. Mas Ele nos trouxe aqui para nos despertar, para dizer assim: olhe, não é só o meu sangue e terminou, não. Até que eu venha, eu quero que você brilhe. Eu quero que você seja bonito, seja bonita. Porque não é bonito chegar numa casa que passou óleo nos móveis, aí está lá, bonito, cheiroso e brilhando. Porque o óleo faz isso, e o do céu faz também, faz o crente ficar cheiroso com o cheiro de Cristo, brilhando com a luz de Cristo, e bonito na formosura de Cristo. Se você pode se ataviar, a Bíblia diz que as mulheres se ataviem, que as mulheres andem elegantes, que as mulheres sejam arrumadas. Graças a Deus que a gente hoje quase não vê aqueles cabelos que dão uma volta e botam uma caneta assim no meio, né? Todo mundo melhorando, ajeitando. Tem que ter cuidado, né? Porque tem um limite. A Bíblia mostra, nosso pastor nos ensina. Mas é tão bonito. Eu contei lá em Caruaru, e me veio agora à mente, um dia que saí para evangelizar, e uma pessoa disse para mim: eu queria ser crente, mas eu só queria ser se fosse da Assembleia de Deus, porque aquela fica igual ao mundo, aquela outra manda sal, rosa, não sei o quê, e eu já saí de um lugar que mandava eu levar para casa coisa assim também, e não acho que é certo. Aí eu disse: por que a senhora não... Ela disse: mas da Assembleia de Deus não dá, porque eu não tenho dinheiro. E eu não entendi. Disse: não tem dinheiro, e qual é o problema? Ela disse: porque quando dá 6 horas assim, eu vou para lá para o muro, só para ver passar os crentes para a igreja, uma congregação que tem lá perto. Os meninos tudo ajeitadinho, os irmãos de paletó, as irmãs tudo arrumada, de bolsa. Eu não tenho dinheiro para isso, porque para ficar bonito assim, tem que ter dinheiro. Tem é que ter joelho. Alamanaia sera canaia sera. Se tiver joelho, vai ter azeite, e o azeite faz ficar brilhando, bonito, cheiroso, como os móveis quando passa óleo. Deus está te dizendo: o que você precisa não é de dinheiro, como está tão preocupado, você precisa de azeite. E se tiver azeite, eu mando dinheiro, mando cru, mando cozinhado, mando roupa nova, mando você comprar. É azeite, tem azeite, não se preocupe, tem azeite para fazer a obra que só você pode fazer. A obra que lá ia ser. Deus tem uma obra. Deus tem uma obra. E esta obra você não vai fazer se não estiver ungida, se não estiver cheia, se não for cheia do fogo do céu. E é por isso que o inimigo está tentando ver se você não ora, se você não jejuma, se você não busca. É por isso que ele está vendo se você fica em casa, se você se enclausura. Mas nesta tarde toda a cadeia é quebrada e haverá liberdade. Liberdade em nome de Jesus. Todo temor, toda angústia, todo espírito contrário que está trabalhando na mente de alguém, em nome de Jesus eu te repreendo e ministro óleo, azeite, unção, e é óleo de alegria, de alegria, de alegria, de alegria, de alegria.
dia para servir a Deus. Amém.